A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título A Visão do Templo e o Milênio. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2022 e agora na lição número 11 vamos estudar o capítulo 43 de Ezequiel. Já estudamos em vários capítulos de Ezequiel, caminhando agora para o final do livro de Ezequiel e também para o final da nossa revista. Só abrindo um parêntese aqui, nós vamos adiantar aqui no EBD em Foco o conteúdo da lição 13. Vamos postar junto com a lição 12, porque muitos estão adiantando as aulas por causa do Natal. Muitas igrejas vão fazer o encerramento no dia 18. Por esse motivo, vamos postar slide, subsídio, tudo da lição 12 e 13 no dia 12 de dezembro. Se Deus quiser, dia 12 de dezembro, todo o conteúdo, lição 12 e lição 13, slide de encerramento, já estará disponível. Fecha parênteses, voltando para a nossa lição. Aqui no capítulo 43, Ezequiel está falando do templo. Na verdade, assim, não somente o capítulo 43. Do capítulo 40 até o capítulo 48, Ezequiel muda o tom da sua profecia. Não é mais profecia de juízo, agora é profecia de restauração. É claro que ele vem falando de restauração desde o início. Sempre ele vem ali ponderando, fala de juízo, fala de julgamento, fala dos pecados. Aí, de repente, ele fala um pouco de restauração. A gente começa a ver essa questão da restauração ali no capítulo 36, de forma mais evidente, como um plano de Deus para o futuro de Israel. Capítulo 37, Vale de Ossos Secos, que nós estudamos na lição anterior. Ali também deixa bem claro que Deus vai restaurar a nação de Israel. Nós entendemos que aquela profecia se cumpre no milênio. E agora, quando a gente vai estudar o capítulo, dos capítulos 40 até o 48, que é a parte final do livro, que foi escrita bem no final, já no ministério de Ezequiel. Ezequiel já está muito maduro aqui, muito experiente, e Deus revela algo para ele extraordinário, que é uma visão do templo, de todo o sistema ali do Antigo Testamento. Ele tem essa visão, envolve todo aquele sistema de forma muito perfeita e organizada. É algo extraordinário o que ele vê. Nós entendemos que isso é algo futuro. Vamos falar aqui nessa aula das diversas interpretações que essa passagem aqui tem. O escritor da revista apresenta a interpretação dispensacionalista, que é a interpretação que nós temos defendido desde o início do livro de Ezequiel, e vamos fazer aplicações práticas para a nossa vida nos dias de hoje. A gente tem que entender que as passagens bíblicas, os textos bíblicos, eles tinham assim aplicações práticas para os primeiros leitores, tem para nós, e vai falar por muito mais pessoas que vão ler esse texto no futuro. E fala também do futuro glorioso, né, que Israel vai participar, não somente Israel, mas todos aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Então vamos começar aqui, antes de entrar no conteúdo da aula, só lembrando que nós temos os slides da EBD prontos para serem usados. Com o slide pronto, você tem muito mais tempo para estudar. O slide 100% baseado na revista, com imagens de qualidade. Você já pega e já vai usando. Desde 2016, temos produzido slides subsídios da revista CPAD. Temos mais de 750 slides prontos. E com assinatura, você tem acesso aos slides de adultos, de jovens e também alguns bônus, né? Slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. A EBD em Foco tem muito conteúdo para você se capacitar e ser um professor da EBD de excelência. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 94 984 24 4120. Na descrição do vídeo nós temos aí todas as informações para você entrar em contato conosco. O texto áureo diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Uma profecia de Isaías que fala que a glória do Senhor vai contemplar toda a terra está cheia da glória de Deus, e todos nós temos que reconhecer que Deus é poderoso. Verdade prática: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória.
Quando a gente fala de glória de Deus, a gente fala também de santidade. E quando a gente nega essa santidade, abandona a santidade, nós destruímos a nossa vida. É isso que traz destruição espiritual. Então, assim, nós temos que olhar para Deus e ver Deus como santo. E nós temos que ser santos. Sede santos, porque eu sou santo. É isso que está escrito no Antigo Testamento. Vem desde lá. A santidade é exigida desde o Antigo Testamento. Sede santos, porque eu sou santo. Então, nós temos que buscar santidade, porque santidade é a expressão máxima da glória de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 43, de 1 a 9. É uma leitura bem curta, mas eu recomendo você ler aí não somente o capítulo 43, mas leia do 40 ao 48. Faz essa leitura completa que você vai contemplar não somente essa lição, mas as lições futuras também, e vai entender todo o contexto. Pode parecer uma leitura um pouco chata por causa dos pormenores que ele dá do templo, as medidas e tudo mais, mas é uma leitura que vale a pena ser feita porque são esses detalhes que vão passar as lições para a nossa vida. Através dos detalhes ali, através daquela perfeição, da simetria do plano, mostra que Deus ele tem um plano perfeito para o seu povo. Então, ao ler essa passagem, né, e observar cada regrinha que tem dos sacrifícios e tudo mais, mostra que diante de Deus a adoração não é algo bagunçado, é algo sério. Essa profecia é a profecia que fala de uma restauração, de um futuro para a nação de Israel, mas que vale para nós, e mostra que ali a adoração é algo que deve ser levado a sério. A presença permanente de Deus no meio do seu povo, as bênçãos de Deus fluindo, enfim, a gente consegue perceber muita coisa através dos detalhes dessa profecia de Ezequiel. Introdução. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Então a gente observa que Ezequiel teve algumas visões no passado, e essas visões envolviam o templo. E quando ele olhava para o templo nas visões do passado, que ele via pecado. Ele só via coisa ruim, coisa errada, idolatria. Foi isso que ele viu. E agora ele vê um templo diferente, algo novo, algo renovado, porque o povo já foi castigado, o juízo já foi executado. Agora as profecias falam de restauração, não somente uma restauração nacional, mas uma restauração espiritual para Israel. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Ezequiel vai profetizar sobre esse novo templo, ele faz questão de falar que a glória de Deus vai voltar, vai estar presente no templo. A gente viu lá atrás que a glória saiu do templo. Agora, a glória volta para o templo e permanece pela eternidade no templo, porque, na verdade, assim, Deus ele vai estar presente com seu povo por toda a eternidade. Tópico 1. Sobre o que vem depois da restauração. Só fazer uma observação aqui sobre minha voz. Eu gravei ontem vários vídeos, depois eu preguei à noite, enfim, não está muito boa, estou aqui com um copo de água, mas vamos lá, pela graça de Deus a gente vai falando. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Isso aqui é só uma introdução básica do tópico. Vamos direto para o tópico 1.1. A porta oriental do templo, versículo 1. Ezequiel 43, versículo 1 diz assim, ó, então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo, com suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, de 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Observe que ele vai descrevendo todos os detalhes do templo. Alguns intérpretes pensam que Ezequiel estava fazendo uma planta para o novo templo. Olha, quando vocês voltarem para a terra, vocês vão reconstruir o templo e esta é a planta do templo. Só que assim, falta muitos detalhes para uma planta.
muitos detalhes. O propósito de Ezequiel não era fazer uma planta para reconstruir o templo, não era dar instruções para a divisão da terra, não, nada disso. O propósito da passagem é outro, é mostrar ali, né, o cuidado de Deus com os mínimos detalhes da restauração do seu povo. A gente vai falando durante a aula sobre isso, mas assim a gente tem que deixar bem claro que essa interpretação que diz que essa passagem de Ezequiel do 40 ao 42 é uma planta do templo, está errada. Ela não é uma interpretação correta. Muitas pessoas tentaram reconstruir o templo, pelo menos desenhar, né? Desenhar o que Ezequiel colocou e não conseguiram, porque faltam muitos detalhes. Mas vamos lá. No capítulo 43, do versículo 1 ao 12, ele vai falar da glória de Deus que vai aparecer no templo. Isso aqui é a parte mais assim importante, né? Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Ezequiel 40, versículo 6. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta no versículo 1. Ou seja, 43, versículo 1, que a gente está estudando. Ele fala da porta no começo da profecia, no 40, versículo 6, e volta a falar da porta no 43, versículo 1. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, Ezequiel capítulo 10, versículo 19 e 11, 23. E que seu retorno será pelo mesmo caminho. Vamos ler Ezequiel 11, 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Ele faz uma descrição muito detalhada lá nos capítulos 10 e 11 da glória se afastando. Agora ele vai falar do retorno da glória de Deus e o caminho é o mesmo. Isso é muito importante. A glória de Deus volta pelo mesmo caminho. 1.2. 3 observações importantes. Ezequiel 43, 2 diz assim: E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém. Ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. Diante de todos os pecados, idolatrias, tudo que o povo estava cometendo, a nação como todo pecou de forma muito drástica, a glória de Deus se retirou. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel 1:24. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías, no caso Isaías 6:3. A glória de Deus, o poder de Deus, é algo que Ezequiel fala bastante, Isaías, na verdade é um tema muito comum no Antigo Testamento, inclusive nós tivemos uma lição falando somente sobre a glória de Deus, recomendo você voltar e assistir essa aula novamente. A voz como de muitas águas, que está no versículo 2, é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Alguns até dizem, alguns intérpretes dizem que essa voz de muitas águas é como se fossem asas batendo, né? Representando também a presença de anjos. Enfim, são algumas conjecturas aí, mas realmente é uma expressão metafórica que indica poder. Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, Ezequiel 1:26, que acompanha Ezequiel em várias visões. Se você voltar no começo, tem um ser que acompanha ele, que tem um poder diferenciado, ele é resplandecente, enfim, ele faz uma descrição desse ser lá no começo do seu livro. É o Messias pré-encarnado. João 1,14 diz assim: Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Acontece o seguinte, isso aqui é uma interpretação de uma boa parte dos teólogos, nem todo mundo vai concordar, mas uma boa parte dos teólogos entendem que esse ser que aparecia para Ezequiel era Jesus, Jesus pré-encarnado, revelando algumas coisas a Ezequiel. É claro que isso pode soar um pouco de conjectura, pode, mas, enfim, se for Jesus também não é nenhum problema. E se não for, também não é nenhum problema. Nós não vamos aqui ficar debatendo se é ou não Jesus, acho que não é o propósito.
O propósito aqui é nós entendermos que Ezequiel, ele teve essa visão, ele foi transportado a lugares em espírito, e isso foi feito pelo poder de Deus. Deus estava guiando ele, e ele teve ali um auxílio, realmente. Ele teve um auxílio para que ele pudesse observar tudo o que estava acontecendo. Então, Ezequiel, ele realmente recebeu visões poderosíssimas de Deus. Uma outra observação sobre esse ser que acompanhava Ezequiel é que é muito comum na literatura apocalíptica ter ali um ser divino, mostrando, acompanhando, e faz parte desse tipo de literatura, certo? Como a gente já falou anteriormente, lá no comecinho, sobre o livro de Ezequiel, eu mostrei lá que uma característica desse livro é que ele é classificado como literatura apocalíptica. 1.3. As reminiscências. Versículo 3 aí do capítulo 43 diz assim: o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Vamos lá. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel, ele teve muitas visões que deixa bem claro que ele foi levado em espírito para ter aquela visão, e agora continua da mesma forma. É importante ressaltar que esses textos foram escritos muitos anos depois do último oráculo dele, do capítulo 39. No capítulo 39 foi meio que o último ali de Ezequiel. Quando a gente entra no capítulo 40, a gente vai lá para frente. É o final do ministério dele. Mas Deus continua com o mesmo propósito, mostrando visões para ele, algo poderoso. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Aqui a gente tem o início. Ele estava junto ao rio Quebar, ele teve visões de Deus. E agora, quando ele vai para o capítulo 40, 41, 42, ele também continua com a mesma ideia, a mesma linguagem. É claro que muda um pouco a questão do tema ser tratado. O tema tratado é outro, um tema de restauração, mostrando um futuro glorioso, né, o templo e tudo mais. No entanto, ele continua tendo visões de Deus. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, está bem claro em Ezequiel 41, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572. Ezequiel está no final do seu ministério, está profetizando aqui para o povo, recebendo visões de Deus, continua sendo usado por Deus de forma extraordinária. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. O escritor da revista, seguindo a sua interpretação dispensacionalista, que eu concordo, coloca essa visão como algo futuro, realmente é algo futuro. Mas a gente não pode perder de vista o seguinte conceito: todo texto escrito no Antigo Testamento, ele era para aquela época. Ele era um texto que, de alguma forma, trazia esperança para aquela época. Era um texto que, de alguma forma, fazia com que o povo daquela época lesse aquele texto e tivesse a vida transformada, né? Criasse alguma expectativa, fortalecesse sua fé. Então, assim, apesar de ser uma revelação escatológica, eu acredito que sim, era para aquele contexto. Era para que as pessoas lessem, para que as pessoas aplicassem. Mesmo que esse templo não aconteceu ali, não foi construído, todos os detalhes descritos não aconteceu naquela época, mas eles observaram ali muitos detalhes relacionados à adoração a Deus, muitos detalhes relacionados ao cuidado de Deus com o seu povo. Então, assim, é um texto que serviu muito para os crentes daquela época e também é um texto que serve para nós nos dias de hoje. Vamos para o tópico 2. O templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar
a referida casa, tem Isaías e Joel também, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. 2.1, um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança. 2 Crônicas 5:7. Assim trouxeram os sacerdotes a Arca do Concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. A Arca da Aliança era a peça mais importante do templo. Simbolizava a presença de Deus e a glória de Deus estava sobre a Arca da Aliança. Temos também um altar de ouro do incenso, o candelabro ou castiçal, a mesa dos pães da proposição. Você vai encontrar tudo isso registrado em 2 Crônicas 4, 19 e 20. Na verdade, todo o Antigo Testamento, você vai ver sobre isso. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre os quais estavam os pães da proposição e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. Tudo isso estava presente no tabernáculo. Se você estiver assistindo aqui pelo vídeo, está vendo uma imagem aí do tabernáculo, que foi feito também para o templo, específico para o templo de Salomão. E no templo de Ezequiel, a gente não vê esses detalhes, não aparecem esses detalhes. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente. Visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças, sacerdotes, apontavam para Cristo. E tudo isso se cumpriu nele. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Olha só, o escritor da revista faz uma observação muito importante aqui. E que lá na frente a gente vai ter que voltar e falar novamente sobre isso. O que representava aqueles rituais lá no Antigo Testamento? Sacrifícios, o altar de incenso, a Arca da Aliança, tudo aquilo. Apontava para o Novo Testamento, apontava para Cristo e vários outros elementos do Novo Testamento. A gente vai ver isso mais na frente. Mas vamos ler Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O escritor aos Hebreus deixa bem claro que tudo se cumpre em Cristo. Está claro isso aqui, tudo se cumpriu em Cristo. Nós já tivemos revistas antigas que falam sobre Hebreus e também sobre o tabernáculo. Se você tiver dúvidas sobre isso, no EBD em Foco tem os vídeos, tem tudo organizado. Nosso canal do YouTube também tem. Você vai assistir às aulas, a gente explica tudo isso sobre o tabernáculo e sobre o cumprimento de todo o Antigo Testamento, de acordo com o escritor aos Hebreus. Tudo apontava para Cristo. Tópico 2.2, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, foca o novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. É isso que está registrado nessas passagens. Tudo dividido nessa ordem. O templo, a adoração e a terra. Isso era muito importante para o povo judeu. Templo, adoração e terra. Nós vamos ter agora um novo templo, uma nova forma de adoração e uma nova divisão da terra. Novo entre aspas. Novo entre aspas. Por quê? Porque tudo isso já aconteceu no passado. Tudo isso o povo já conhecia. Só que não foi feito da forma correta. A adoração a Deus, eles tinham ali as instruções de como fazer, mas não cumpriram de acordo com o que Deus ensinou. Sabe? A terra foi dividida? Foi. Mas eles também desobedeceram a Deus e nunca conquistaram a terra por completo. Então Deus está mostrando para ele que o plano dele vai se cumprir. Aquilo que foi prometido para Abraão lá no início, que nunca se cumpriu por completo, vai se cumprir ainda. Algo que eu já expliquei em aulas anteriores foi sobre a questão da conquista da terra. A terra nunca foi conquistada 100% como Deus prometeu a Abraão. O povo nunca conquistou. Isso vai acontecer no milênio. Então, tudo se cumpre no milênio de forma plena. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo,
de 1000 anos, que está registrado em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 5. E anunciado também pelos profetas, que a gente tem Ezequiel, Isaías, acho que Amós também, enfim, várias profecias do Antigo Testamento que apontam para um futuro glorioso de Israel que não se cumpriram. Tem várias, tem outra também em Zacarias, lembrei agora uma profecia de Zacarias. Então fala de um futuro glorioso que não se cumpriu, e a gente entende que isso se cumpre no milênio. Apocalipse 20, versículo 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa profecia de Apocalipse, quando a gente lê ela, a gente volta para o Antigo Testamento, lê as profecias de restauração de Israel do Antigo Testamento que não se cumpriram, e a gente entende, se cumpre tudo no milênio. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão do literal e do simbólico, porque é assim, a profecia, o oráculo como um todo, é literal, entendemos que vai se cumprir. Só que a linguagem usada é uma linguagem simbólica. E eu vejo muitas pessoas fazendo confusões aí, porque pega dentro do que está registrado ali, dentro do oráculo, escolhe o que ele quer ser simbólico e escolhe o que é ser literal. Isso é muito problemático, porque se torna algo aleatório, e a pessoa escolhe de acordo com o seu bel prazer, né? Eu quero que isso aqui seja simbólico, eu quero que isso seja literal. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro ver a linguagem como um todo, uma linguagem simbólica, mas entendendo a profecia como literal. Vai ter, sim, um novo templo? Vai ter um novo templo no milênio. Mas a linguagem que Ezequiel usa para falar desse novo templo é uma linguagem simbólica. E eu vou explicar por quê. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais? O texto de Ezequiel fala o tempo todo de sacrifício. Fala de todos os rituais do Antigo Testamento. Tudo que está no Antigo Testamento, Ezequiel vai detalhar nessa visão como algo necessário e obrigatório neste novo templo. E não faz o menor sentido ter sacrifício no milênio, uma vez que Jesus já morreu por nós e já cumpriu tudo. Nós sabemos que o incenso representa as nossas orações. O Antigo Testamento tem lá o altar de incenso. Isso representa as orações, está no Salmo 141:2, Apocalipse 8:3. O castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo, João 8:12. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Observe que o castiçal não aparece no novo templo. O incenso, o altar de incenso também não aparece, pelo menos na visão de Ezequiel, não. Então a gente já tem explicações. O altar de incenso, nossas orações, o castiçal é Cristo, a luz do mundo, tudo mais. E o sacrifício? E o sistema de sacrifício? Vai voltar a acontecer? De acordo com a visão de Ezequiel, sim, vai ter sacrifícios. E aí, alguns intérpretes entendem isso como literal e colocam que vai voltar a ter o sistema de sacrifícios. Eu discordo completamente disso. E eu vou dizer logo porque eu discordo. Porque o texto diz que o sacrifício é para perdão de pecados. A linguagem é uma linguagem do Antigo Testamento. Fala do sacrifício para perdão de pecados. Esse é o propósito do sacrifício que Ezequiel coloca. E se nós levarmos isso como literal, uma vez que Jesus já cumpriu isso e já morreu por nós, se torna muito problemático, muito problemático. Vamos lá, 2.3, um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança, ou seja, nesse novo templo não terá Arca da Aliança. Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do Concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Jeremias 3,16. Por que não vai ter a Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus, a glória de Deus, e não vai ter mais necessário porque o próprio Deus vai estar lá presente. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece
pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, 2 Crônicas 35:3. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. Ela é levada, muito provavelmente, pelos babilônios e, enfim, desaparece. Ela some. Ela some. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto, Êxodo 25:22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão entre a arca e o testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então a gente observa que a arca representava a presença de Deus, era onde Deus falava ali com o povo. Mas vamos lá, continuando. 2.4. Como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. Está lá em Ezequiel 43:18-27, no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. Isso está escrito em Hebreus 9:10-15, 10, de 1 a 4 e 8. Enfim, o escritor dos Hebreus como um todo mostra que todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo. O que diz Ezequiel 43:18? E me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão para oferecerem sobre ele holocaustos e para espalharem sobre ele sangue. Eu recomendo você ler o capítulo 40, 41, 42, até o 48. Leia tudo. Você vai observar que o tempo todo ele está falando de sacrifício, e fala de sacrifício para perdão dos pecados. Só que quando a gente vai para Hebreus 10:4, fala assim, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecados. Aí você fala, não, mas espera aí. Hebreus está dizendo que é impossível que o sangue de animais tire pecados, e que o Antigo Testamento todo fala do sacrifício para perdão de pecados. Como é que funciona isso? É assim, vou explicar. No Antigo Testamento, o Messias não tinha se manifestado ainda. E, dessa forma, era necessário realizar os sacrifícios, porque o sacrifício tipificava o sacrifício de Cristo, apontava para Jesus. O escritor de Apocalipse, no caso João, ele coloca lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, do ponto de vista divino, Jesus morreu desde a fundação do mundo, ele morreu desde o início. E quando um judeu, lá no Antigo Testamento, fazia um sacrifício de animal, crendo, tendo fé, aquele sacrifício representava o sacrifício de Cristo. Porque para ele, Jesus não tinha morrido ainda. Então ele fazia um sacrifício apontando para o sacrifício de Cristo. Quando Jesus se revela e coloca ali como aquele que, né, é o Messias de fato, e morre na cruz do Calvário, ressuscita e tudo mais, que a gente já conhece a história, não tem mais necessidade de fazer sacrifício de animais. Por quê? Porque aquilo tipificava o sacrifício dele. Já que ele morreu, qual é a necessidade disso? Então o escritor dos Hebreus está dizendo o seguinte, tudo aquilo era simbólico. Tudo aquilo apontava para o verdadeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício aconteceu, não tem mais necessidade. O que tira o pecado é a fé. É você crer em Jesus. Crer que ele realmente morreu por ti. É isso que vale. No Antigo Testamento, a gente tem a fé como meio principal de salvação. Não é a lei, nem é o sistema de sacrifício. E eu digo isso baseado justamente na vida de Ezequiel. Ezequiel foi levado para o cativeiro em 597, para a Babilônia, e nunca mais voltou. Ezequiel, depois que ele foi levado para a Babilônia, nunca mais Ezequiel fez um sacrifício. Ele não fez mais, sabe? Ele não foi mais no templo, porque não tinha templo. E será que Ezequiel não foi perdoado dos seus pecados? Claro que foi. O povo judeu que estava lá, irmão, todos eles que foram fiéis a Deus, que permaneceram fiéis a Deus, tiveram seus pecados perdoados, mesmo não realizando sacrifício. Então, quando a gente olha a vida dos judeus na Babilônia, a gente observa que a salvação era pela fé. Ninguém duvida que Ezequiel foi salvo. Ninguém duvida que Daniel foi salvo. Que Esté foi salva. Enfim, os judeus piedosos da Babilônia foram salvos. Mediante sacrifício? Não. Mediante a fé. A salvação sempre foi pela fé. Não adiantava nada a pessoa levar um animal para fazer um sacrifício e não ter fé. E não ter arrependimento. Não valia de nada. Certo? Continuando aqui. O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo pega emprestado a linguagem do Antigo Testamento
e traz para o Novo Testamento e fala assim: vocês vão oferecer agora o corpo de vocês em sacrifício vivo diante de Deus. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios do milênio em Ezequiel. Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai ou no reino de Deus. O escritor da revista diz aqui que a principal interpretação dos sacrifícios no milênio, no caso aqui na visão de Ezequiel, né, vamos colocar assim, na visão de Ezequiel, é que eles vão acontecer como uma memória do sacrifício de Cristo. No entanto, isso não está no texto. O texto diz que o sacrifício é para perdão de pecados. Não faz sentido, não faz o menor sentido continuar acontecendo o sacrifício no milênio, uma vez que Jesus já morreu por nós. Não faz sentido. A Santa Ceia acontecer no céu faz sentido por quê? Porque a ceia já foi dada como um memorial. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão fazer isso em memória de mim. Faz sentido a ceia acontecer no céu? Faz, porque o sacrifício de Cristo vai ser lembrado por toda a eternidade. De eternidade em eternidade, nós vamos lembrar do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mas o sacrifício de animais não faz o menor sentido ele ser usado, ser repetido no milênio como uma memória do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo é infinitamente superior. O escritor aos Hebreus deixou isso bem claro, e uma vez que esse sacrifício aconteceu, é de uma vez por todas e acabou. Não tem mais necessidade de sacrifício do Antigo Testamento. É assim, eu olho para essa passagem de Ezequiel e vejo da seguinte maneira: Ezequiel está escrevendo dentro de um contexto do Antigo Testamento. Ele está querendo dizer que nesse novo templo, nessa nova época, que vai ser tudo perfeito, lindo e maravilhoso, o povo vai ter acesso ao sacrifício de forma simples, direta, perfeita, e sempre terão seus pecados perdoados. Isso aponta para Cristo, ponto final. Não tem necessidade de a gente ver isso como algo literal. Não tem necessidade. É uma linguagem figurada, irmãos. Uma linguagem metafórica. Ele está falando aqui da adoração, que vai ser organizada, vai ser tudo estruturado. Não faz o menor sentido repetir sacrifícios, uma vez que todo o Novo Testamento diz que isso já passou, que já cumpriu em Cristo. Sabe? Ezequiel não vai falar do Messias porque essa revelação não tinha para ele ali. O judeu acreditava no Messias. As profecias do Antigo Testamento apontam realmente para Jesus, mas não tem nada no Antigo Testamento dizendo para eles lá, de maneira bem clara, que não vai ter mais sacrifício. Não tem. Eles não entendem isso. Essa revelação só acontece no Novo Testamento. Quando Jesus vem e morre, todo mundo entende que ele cumpriu todos os sacrifícios do Antigo Testamento e não tem necessidade de realizar mais nenhum sacrifício. Existiam vários tipos, tá? Holocausto, perdão de pecados, várias purificações, tinha vários tipos de sacrifício. Nenhum deles mais é necessário, porque tudo se cumpre em Cristo. Então eu discordo dessa ideia de que o sacrifício no milênio é literal. Eu vejo como aqui na passagem de Ezequiel algo simbólico, apontando para uma perfeição na adoração a Deus e também na perfeição do perdão dos nossos pecados, algo que realmente aponta para Cristo. Vamos lá, tópico 3, santidade e glória. 3.1, a glória de Deus volta ao templo. Ezequiel 43:5. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Vamos lá. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, Ezequiel 8, de 1 a 3, leia lá. Vimos isso na lição 4. Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis. Foi isso que aconteceu. Ezequiel foi levado no templo, lá no capítulo 8, e ele viu o quê? Idolatria, somente isso. Dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo. Essa foi a visão extraordinária que ele teve. A glória de Deus encheu o templo. Não é mais pecado, não é mais idolatria. A glória não está se retirando, não. Ela está voltando, ela está retornando, ela está enchendo o templo. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, em Êxodo 40, e com o rei Salomão na inauguração do templo consagrando a Deus, que segundo a Crônica 7 também está registrado aí. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Segundo a Crônica 7, 1 a 2, fala assim, ó: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa.
e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Assim como a glória de Deus encheu a casa lá no Antigo Testamento, na época de Salomão, vai acontecer também neste novo templo. 3.2. A identidade do guia celestial. Ezequiel 43, versículo 6 diz assim: E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta. Um homem se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Versículo 7 diz assim: Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Então a gente entende que este homem que estava junto dele nesta visão, que aparece aqui dos capítulos 40 a 48, é o próprio Deus. Como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Essa ideia do anjo do Senhor no Antigo Testamento é algo muito profundo. O anjo do Senhor, nós entendemos também que ali é uma manifestação do Cristo pré-encarnado, porque ele recebe adoração, ele tem poder. Então tem todo um estudo por trás dessa ideia do anjo do Senhor. 3.3. Santidade para sempre. Ezequiel 43, 9. Agora lancem eles para longe de mim, a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e a planta dos seus pés. O que acontece? Quando o povo foi levado para a Babilônia, eles abandonaram a idolatria. Eles perceberam que realmente eles foram castigados por causa do pecado de idolatria. Depois o povo retorna para a terra com Neemias, com Esdras e tal. A idolatria não é mais um problema para Israel. Não vou dizer que não tinha ninguém que praticava idolatria. Tinha um ou outro ali, mas não era algo sistêmico, ou seja, não fazia parte do sistema como um todo. O sistema, ele se tornou um sistema, não vou dizer assim, perfeito, não foi perfeito, mas ele melhorou bastante, principalmente quando se trata de idolatria, adoração a Deus, tal, o novo templo, o templo de Zorobabel, depois o templo de Herodes. A gente viu que depois surgiu outros problemas. Mas vamos lá. De certa forma, olhando para esse futuro escatológico, não vai existir mais isso. De fato, todas as abominações, prostituições desaparecerão do meio do povo. Deus é santo. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. 1 Samuel 2:2, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. O tema santidade é um tema presente no Antigo Testamento. O tempo todo Deus está falando de santidade, que ele é santo e quer que o seu povo seja santo, um povo separado. Então, no milênio, isso vai se cumprir por completo. A santidade será a marca de todos aqueles que participarem do milênio. Isaías 52:1, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. A profecia de Isaías aqui, numa linguagem do Antigo Testamento, falando o quê? Que nessa Jerusalém nova não vai entrar incircunciso. O que é o incircunciso? O incircunciso é aquele que não tem a marca que marcava quem era o verdadeiro judeu, aquele que servia a Deus. O incircunciso é aquele que é impuro, que é imundo, né? Incircunciso nem imundo, aquele que é do pecado, aquele que é o ímpio. Não é que vai ter circuncisão no milênio. Observe isso, a profecia é literal, vai se cumprir. Está falando da Nova Jerusalém, mas a linguagem é uma linguagem figurada. Então, quando ele usa incircunciso aqui, não é que vai ter circuncisão, não, nada disso. Ele está falando assim, olha, só vai participar daquilo ali quem realmente tem compromisso. Porque a circuncisão marcava isso, era o compromisso com o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Isso porque esta é a lei da casa, sobre o cume do monte. Todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Isso está em Ezequiel 43:12. O que a gente observa aqui, que é organizado, é a lei da casa. Ele deixa bem claro isso. Essa é a lei. A casa que é o templo. Você vai cumprir isso aqui
E você vai ser capaz de cumprir isso aqui, porque Deus vai estar lá presente. O próprio Jesus vai estar lá presente. Toda adoração vai ser perfeita. Então a gente tem aqui algo realmente extraordinário com relação à adoração, organização, tudo mais. Uma ponta para algo muito grande no futuro, mas que nós já podemos viver hoje, irmãos. Só porque a adoração no templo do milênio vai ser diferenciada não significa que hoje nós não vamos adorar a Deus com sinceridade, que a adoração não vai ser organizada. Temos que aplicar esse conceito nos dias de hoje. Deus já está no meio do seu povo, o Espírito Santo já habita em nós. Temos que viver hoje o reino de Deus. Ele vai se consumar no futuro, sim, mas hoje nós já desfrutamos de muita coisa desse reino. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Amém? Aqui a gente tem aqui a conclusão, que deixa bem claro que Ezequiel ele teve um ministério completo, desde o início ele já recebeu visões de Deus, visão da glória de Deus. No início ele viu ali as abominações no templo, a glória de Deus se retirou por causa do pecado do povo, mas depois ele tem uma visão de um novo templo, em uma nova época, uma nova adoração, algo perfeito, e a glória de Deus retorna. Isso aponta para uma restauração completa, uma restauração plena da nação de Israel, que vai se dar no milênio e que nós vamos participar. Assim, essa passagem de Ezequiel, do 40 até o 48, é uma passagem que tem interpretações diferentes, tem alguns pontos difíceis de compreender, mas a visão geral mostra o quê? Que Deus ele cuida do seu povo, ele tem um plano perfeito de restauração do seu povo. Esse novo templo, que é descrito ali com vários detalhes, medidas e tudo mais, aponta realmente para o cuidado de Deus, de trazer o povo de volta a uma adoração perfeita. A adoração será realmente para Deus, Deus vai estar no meio do seu povo. Isso já se cumpre em partes nos dias de hoje. Jesus já se revelou, ele é a representação da glória de Deus, mas temos muito ainda a se cumprir, e nós vamos participar de tudo isso. Isso traz esperança para nós também. Amém? No vídeo de destaque que eu vou gravar ainda, eu vou procurar apresentar algumas outras interpretações dessa passagem, para que nós possamos ter um entendimento mais completo e aplicar na nossa vida. Vamos continuar aqui para encerrar a aula. Quem vai usar aqui o slide vai ter as perguntas para passar para os seus alunos. Mais uma vez aí reforçando, se você usou o slide na igreja, mande sua foto. Estou já colecionando algumas fotos e vou começar a postar nas redes sociais e divulgar os irmãos usando o slide do EBD em Foco. Qualquer coisa, entre no nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para você que quer usar o slide de adultos e de jovens na sua igreja. Então acesse ebdemfoco.com. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.